Esse filme já estreou tem mais de 2 semanas, eu assisti a ele logo quando ele estreou, eu ia gravar um vídeo sobre ele logo quando eu vi, mas durante a quarentena, durante os dias que vieram depois, ficou um pouco difícil de me manter produtivo, porque é um período complicado, é difícil encontrar energias para poder ligar a câmera e falar com ela, mas finalmente eu consegui organizar mais ou menos a minha cabeça e lá vamos nós falar sobre Resgate, ou Extraction, que estreou na Netflix aí no final de abril. Um dos motivos que fez esse filme chamar a atenção de muita gente aí nas últimas semanas foi o fato do roteiro dele ter sido escrito pelo Joe Russo, que é um dos 2 irmãos Russo que fizeram Capitão América 2, Guerra Civil, os 2 últimos Vingadores, que são caras que têm uma expertise muito notável em gênero de ação. E além disso, outro fator que chama atenção nesse filme é a direção, que é de um cara chamado Sam Hargrave, que tá estreando na direção, esse é o primeiro longa dirigido por ele. Antes disso, ele era dublê dos filmes dos irmãos Russo. Então ele é um cara que também, novamente, ele entende mais ou menos o universo dos filmes de ação. E o filme gira em torno, basicamente, de um soldado norte-americano, interpretado pelo Chris Hemsworth, o Thor, que é enviado à Índia para poder resgatar um menino, filho de um traficante de drogas local ali da Índia, que é sequestrado por outro rival desse traficante de drogas. E aí nisso, nessa missão de salvar o garoto, o personagem do Chris Hemsworth se lança em 1 milhão de cenas de ação, de cenas de porrada, de cenas de tiroteio, de cenas de perseguições, daquele jeitinho que a gente gosta. A real, na verdade, é que a história do filme, na prática, ela nada mais é do que uma desculpa para que o filme se lance em várias sequências de ação. E isso não é um problema, de forma alguma, porque a proposta do filme é essa. É uma proposta muito mais imediatista em relação à ação. Desde o princípio, uma coisa que me chamou muita atenção nesse filme, que fez eu ficar interessado em acompanhá-lo, é justamente essa questão da estilização, dele tratar a violência muito mais como um fetiche, muito mais como uma catarse, do que necessariamente em explorar o peso por trás da consequência, nas consequências psicológicas que a ação traz para os personagens. Nesse sentido, o Extraction, pra mim, ele me pareceu, de certa maneira, uma atualização daquele conceito de filmes de brucutus que a gente tinha lá nos anos 80. Aqueles filmes com Stallone, Schwarzenegger, Van Damme, Chuck Norris, onde eles eram um exército de um homem só, e que eram filmes que, como eles eram produzidos na era Reagan, eles tinham uma proposta muito mais escapista do que viria a ser depois. Eles eram filmes muito mais interessados na diversão, no divertimento da ação e no estilo mesmo do que necessariamente no peso dramático por trás dela. Inclusive, o personagem do Chris Hemsworth, logo no início do filme, ele é apresentado justamente como um daqueles brutamontes que a gente se acostumou a ver em filmes de ação dos anos 80. É um cara praticamente invulnerável, que é sempre enxergado pela câmera de maneira extremamente icônica, que protagoniza momentos icônicos. Logo no início, a primeira cena com ele no filme tem uma cena que ele mergulha do alto de uma cachoeira e aí ele fica lá meditando debaixo d'água, que é uma imagem visualmente impressionante. E depois tem várias daquelas cenas onde ele, por exemplo, olha pra câmera e fala uma frase de efeito. Tem uma cena em que o personagem ameaça dar um tiro na cara dele e ele não teme de forma alguma. O Chris Hemsworth, nesse filme aqui, ele consegue criar um personagem que projeta naturalmente uma imponência física que é realmente admirável. Ele vai pra porrada mano a mano mesmo por conta própria, então ele é um ator fisicamente imponente, embora eu tenha achado o personagem dele um pouco sem personalidade. Eu não sei se eu faço muita questão de ver outros filmes com esse personagem específico. Isso também se encontra, até certo ponto, na figura de alguns dos antagonistas do filme. Tem um personagem, vamos dizer assim, como o anti-Chris Hemsworth, que é um cara que tem cabelo preto, roupa preta e tal. Esse personagem, ele também protagoniza alguns momentos que são bem, vamos dizer assim, fanfarrônicos. Tem uma cena que ele tá com o nariz quebrado e ele vai lá sozinho, mete o dedo e clac, consertar o nariz sozinho. E essa abordagem, ela também se encontra muito na própria direção do Sam Hargrave e na maneira como ele filma as sequências de ação, que são cenas de ação muito mais interessadas no impacto visual que elas têm a oferecer e que se dão ao luxo de serem bonitas e estilosas só por serem bonitas e estilosas mesmo. Geralmente muitas pessoas costumam reclamar desse negócio, né, de estilo acima de substância, que todo estilo tem que ter um conteúdo por trás. Eu discordo tremendamente disso, e esse filme, ele abraça justamente essa ideia do estilo sem se preocupar tanto assim com a substância. Existem várias sequências no filme que são memoráveis justamente por elas serem visualmente impressionantes. Lá pra metade do filme tem um plano sequência que deve durar, sem brincadeira, uns 15 ou 20 minutos. É um negócio enorme. Claro que tem vários cortezinhos disfarçados ali, mas de qualquer forma é uma cena visualmente impressionante, tecnicamente impressionante, e o filme se dá o trabalho de poder criar esse plano sequência simulado só por criar, só porque ele pode, só porque é visualmente bonito. Porque isso tá de acordo com a proposta do filme tratar a violência de uma maneira estilizada, fetichizada. Mas, por outro lado, isso é uma coisa que eu acho muito interessante no filme, embora ele tenha toda essa abordagem
abordagem, de tratar os personagens de maneira icônica, de tratar a ação de maneira icônica e de remeter, de certa forma, algumas ideias do cinema de brucutus dos anos 80 e atualizar alguns conceitos, ainda assim, ele faz uma coisa que é muito interessante, que é, a partir de certo momento da narrativa, começar a desconstruir alguns desses conceitos que eu estabeleci anteriormente. O personagem do Chris Hemsworth, ele era um personagem icônico. A partir de certo momento, ele começa a se revelar um personagem mais frágil do que a gente poderia imaginar. Ele é um personagem mais suscetível a vulnerabilidades, a porradas. Ele tem traumas do passado. Até mesmo um personagem que eu citei, que é o anti-Chris Hemsworth, por mais que ele seja capaz de consertar o nariz sozinho numa dedada só, ele ainda assim é um personagem que tem uma família. Tem um momento no filme em que ele liga pra família, ele conversa com os filhos e os filhos dizem que amam ele e ele diz que ama os filhos, e isso é bacana, porque, de novo, é uma desconstrução desse olhar icônico em cima dos personagens. Agora, por outro lado, o filme ele também tem sim a sua parcela de problemas. Apesar dessa simplicidade proposital da trama, existem momentos em que o filme claramente precisa arranjar um arco dramático pra desenvolver, ou então pra poder fazer essa desconstrução que eu falei. Então, lá pra metade do filme, o filme joga um personagem interpretado pelo Dan Harbour praticamente do nada. É um personagem que é enfiado na narrativa só pra poder criar um conflitinho pra chegar a uma resolução. Agora, pra mim, o maior problema do filme, sem dúvida alguma, por incrível que pareça, é a relação do Chris Hemsworth com o menininho. Porque o filme, ele tenta forçar uma dinâmica bem amistosa entre eles, quase que uma coisa de pai e filho. E o filme, ele tenta, sim, criar essa dinâmica, só que o problema é que ele não desenvolve muito a fundo ela. E quando chega o terceiro ato e o filme tenta meio que colocar em jogo a dinâmica entre eles dois, tentando mostrar que o menininho se inspirou no Chris Hemsworth e pro resto da vida dele ele vai tentar seguir um caminho mais ou menos parecido com o dele, você acaba não sentindo muito isso porque essa relação entre eles dois até aquele momento não havia sido construída com o peso necessário. Dito isso, eu gostei do Extraction, do Resgate. Eu não acho que seja um grande filme, mas é um filme eficiente do ponto de vista de ação, é um filme eficiente do ponto de vista de estilo e é um filme muito interessante nessa desconstrução, dele apresentar as regras do próprio universo e ir desconstruindo elas aos poucos. Então é isso, agora eu quero saber de você, o que você achou de Extraction, se você gostou do filme, se você concorda comigo, se você discorda de mim. Curte esse vídeo se você gostou, compartilhe para os seus amigos, por favor, se inscreva no canal, visite o depoisdocinema.com.br e é isso, um grande abraço e até a próxima.